Falar em Cadillac é falar em luxo, falar em requinte, falar em estilo de sobra. A gente já falou de alguns Cadillacs aqui na garagem, tive a felicidade de guiar alguns, 57, 75, e hoje a gente vai conhecer um dos mais legais da década de 70, é um Coupé de Ville de 1973. A Cadillac foi fundada em 1902 e mais tarde ela acabou se tornando uma parte, uma divisão de luxo da Chevrolet como ela é até hoje. Esse é um Coupé de Ville da quarta geração. O que é bem curioso desses carros é que ele é o último Cadillac grande para valer dentro daquele padrão americano que a gente conhece, É um carro realmente dá para enquadrar porque a câmera aqui tem umas opções e você abre bem o ângulo, mas ele é um carro enorme, maior que um Landau, que um Galaxy, e já dá para ter uma ideia dessa dimensão, o que significa. Algumas características dessa quarta geração que são fantásticas. A primeira delas é o desenho da frente. Não dá para ver esses Cadillacs, não lembrar tanto de filme, Detalhe aqui do pisca na vertical, como do Elvis também, cara, fantástico, Eu vou falar dirigindo, o Elvis dava vários Cadillacs para as pessoas que ele gostava, E então tem gente, até eu vou contar uma história curiosa sobre isso que eu li numa reportagem. Mas olha que legal, esse desenho da dianteira é um dos mais simbólicos da época e um dos mais significativos, Você olha e fala, putz, é um Cadillac, é um carro luxuoso. Falando de design também, realmente os designers desse carro foram muito felizes. E detalhes legais de Cadillac, olha só, no retrovisor. Nos coupés, a gente tinha andado no sedã, Nos coupés o que é muito legal é justamente a ausência da coluna B, o que acaba te dando uma profundidade visual, Então você consegue ter uma visão, o estilo do carro fica ainda mais bem definido. É fantástico. E aqui dentro, olha que interessante. Olha o conforto. Conforto entre eixos, espaço interno, uma verdadeira poltrona, Esse aqui realmente se destaca muito o acabamento, já vamos chegar nisso. Seguindo por aqui, enquadrando aí o carro todo, o detalhe Coupé de Ville, a caída também do vidro traseiro, Eu acho que esses carros da década de 70, assim, a década de 80, a década seguinte, ela foi um pouco estranha para os carros nos Estados Unidos, por conta de design, de uma série de coisas que foi mudando, eles não se adequaram tão bem quanto os europeus nesse sentido, mas a década de 70 é a última que você tem um estilo realmente singular dos carros americanos. Isso aqui é algo que eu gosto muito, a gente vê, é um recurso estilístico que as marcas usavam justamente para dar uma sutileza maior no estilo, para atenuar o estilo e ressaltar ainda que ele é um carro luxuoso. Olha só que legal isso aqui, ó. Essa peça, quando você vai trocar o pneu, você tira, Mas a Cadillac usou isso até na década de 80. Visualmente, se olhando, dá uma ideia de design muito bacana, Eu sempre gostei muito disso. Os Thunderbirds tinham também, no início, além do kit Continental, então são umas coisas legais assim de ver e lembrar. E por fim, nessa parte estética, a traseira. Cara, eu acho que a traseira desses carros, como eu falei, década de 70 encerrou, então a quarta geração ela encerrou essa fase desses Cadillacs maiores, Então a gente olha aqui, ó, o próprio desenho, cara, a luz de ré aqui dentro do para-choque, a dupla saída de escape, realmente sensacional. E outro detalhe bacana, olha aqui, ó, falando em sutileza, incrível. Falando em detalhes fantásticos, dá uma olhada em mais dois aqui, ó. Olha esse, cinzeiro, com o símbolo da Cadillac, olha só que charme. E, olha só, esses alto-falantes aqui na traseira. São tweets, na verdade, E a iluminação, incrível.
Uma coisa curiosa aqui também é que os retrovisores não são elétricos. Ele tem o cinto abdominal e também nós temos o cinto aqui no teto, que seria o de 3 pontos. E claro que um detalhe que muita gente pede para ver nos antigos, né, é o porta-malas. Uma coisa que eu gosto, já falei em outras matérias, é isso aqui, toda essa preparação, instruções para trocar pneu e tudo, mas olha o tamanho desse porta-malas, meus amigos. O tamanho disso aqui é fantástico, né? O step fica ali e tem espaço de sobra para vários usos, né, que poderiam ser feitos na época. Sensacional. Aqui, tradicionalmente, ó, Interior by Fleetwood, é a carroceria Fisher, né, tradicionalmente parceira aí da Cadillac, na construção dessas verdadeiras maravilhas sobre rodas. E quando a gente fala em acabamentos, que eu sempre gosto de falar aqui, a gente vê como esses carros foram únicos no seu tempo. Olha só que legal, tudo elétrico, absolutamente tudo elétrico, inclusive ó, aqui o limpador, os comandos do limpador ficam aqui na porta, né? E uma característica que é legal desses carros, apesar de serem carros enormes, carros grandes aí, com muito mais de 5 metros e tal, eles têm uma ergonomia muito legal. Então aqui no painel o detalhe para os difusores de ar e o relógio, ó, charmoso, né? Sempre que no Lincoln que a gente andou era Cartier o relógio. Cada marca tinha os seus, né? Divisão de luxo tinha suas armas, né, para conquistar. E esse volante de 3 raios com o painel, olha só que legal. O painel é voltado para o motorista, ou seja, então a gente tem aí algo que, apesar de ser um carro grande, ele é um carro que ele é feito para você dirigir mesmo. Sensacional. E aqui, olha só, ó, o capô que eu falei. E aqui a mecânica desses carros é fantástica. Aliás, os Cadillacs da década de 50, de 60 são bem potentes. Na década de 70 houve, por conta até da crise do petróleo, esse carro é de 73, a taxa de compressão é bastante baixa desses carros. Então é um V8 de 7,2 litros, ou seja, um big block, mas a potência dele não corresponde a toda essa litragem. Mas é divertido de andar, como a gente vai ver agora. Muito bem, pessoal, agora chegou a hora de andar no clássico, uma das coisas mais legais, né, realmente. E andar no Cadillac é um grande privilégio, ele é um daqueles carros que a gente tá eternizado no cinema, séries de TV e tudo mais, né, mas é fantástico. E esse som de V8 leve, né, o carro ele vai flutuando pela rua, cara, fantástico. Já soltei aqui o freio de mão, né, que é um freio de pé, na verdade. E olha só, eu já tive a oportunidade de guiar alguns Cadillacs, vocês já viram aqui na garagem, o 57, um 75, que é dessa geração também, e agora um 73 Coupé. Aquele era um sedã, esse era um sedã DeVille, né, esse é um Coupé DeVille. A história da Cadillac, como eu evidenciei no início, né, 100 anos esse ano, olha só, a maciez. Delícia. Andar de Cadillac é muito bom, cara. Tudo que eles falam é verdade. É incrível. E você vai olhando a mira ali no capô, cara, que satisfação. É como Mercedes, só que do ponto de vista dos Estados Unidos. É mais ou menos por aí. A gente andou num Lincoln também, Lincoln Continental, o grande rival aqui da Cadillac, né? Mas a história é legal porque ela foi fundada em 1902. Então durante as décadas de 10, 20, 30 surgiram muitas marcas de carro nos Estados Unidos. Muitas delas ou faliram ou foram compradas por outras marcas, né? A Cadillac foi comprada pela Chevrolet, se tornou o braço de luxo da Chevrolet e até hoje eles fazem muito bem essa função de produzir carros cheios de luxo, seja carros de passeio ou então SUVs, né? Como o Cadillac Escalade, que é um carro sensacional, meus amigos, incrível. E a Cadillac foi se desenvolvendo, já teve o Cadillac V16, que é um carro histórico, a gente fez um vídeo sobre isso em 2020, né? Um carro muito legal. Al Capone tinha um com vidro traseiro blindado, né? Tinha várias coisas legais, né? O Cadillac é blindado, o vidro traseiro descia para eles atirarem e tal.
E a designação DeVille surgiu, começou a ser usada no final da década de 40 e a versão surgiu no final da década de 50. Os Cadillacs da década de 50 eu acho fabulosos, eles são carros que têm uma beleza atemporal. Aliás, esse aqui também. Eu gosto muito desses Cadillacs dos anos 70, como eu evidenciei aí umas 2 vezes no início, foi a despedida dos Cadillacs grandes, né? Na década de 80 você tem umas coisas legais, nos anos 90 eles voltaram um pouco, mas esses gigantes, né, com um pouco mais de 6 metros, realmente é uma fase muito própria, né? E esses carros, eles têm estilo, eles têm personalidade, eles, como eu falei, assim como a Mercedes, a Cadillac, ela conseguiu ter essa imagem de requinte, de sucesso, né? Então Cadillac é o carro de sucesso, Cadillac é o carro do americano bem sucedido, né? Tanto que um dos maiores ícones da música é o Elvis Presley, com os seus dezenas de Cadillacs. Tem uma história até curiosa, da década de 70, eu li isso numa reportagem, num dos aniversários aí de morte do Elvis Presley. Essa mulher, que já era uma senhora, né, na reportagem, ela chegou lá na concessionária em Memphis, estava lá olhando o showroom, dando uma olhadinha no showroom, a vitrine, aliás, no showroom. Daí chegou o Elvis. Cara, você imagina você tá numa concessionária Cadillac e chegar o Elvis, cara. Meu, nem sei o que falar, nem saberia o que dizer. Elvis, tal, o estilo dele. E daí ele perguntou pra ela, pô, você gostou de algum? Ela falou, eu gostei desse aqui amarelo, é uma cor meio champanhe, né? E daí ela falou, beleza, pode escolher, então, né? Pode escolher o carro que eu vou comprar pra você, vou tirar de presente. E essa característica do Elvis, de presentear os amigos, as pessoas queridas com Cadillacs, ela sempre existiu. Tanto que ao longo da sua vida ele deu mais de 30 Cadillacs de presente. Professor de karatê, amigos próximos, membros da banda, ou seja, fantástico, né? Realmente, amigo do Elvis ganha um Cadillac de Natal. Incrível. E uma coisa interessante desses Cadillacs dessa época, dessa 4ª geração, eu gosto muito da geração anterior também. Tem inclusive um CD do B.B. King, que aparece ele na capa, ele e o Eric Clapton, e eles estão no Cadillac 68. É carro lindo demais também, o Cadillac 68 é um carro que eu adoro, né? A década de 70 trouxe algumas inovações, né? Uma delas falando de mecânica, né? Esse é um 7.7 litros, um V8 enorme. O que a gente andou era um 8.2, mas ambos com a taxa de compressão mais baixa, porque teve crise do petróleo, ou seja, então esse carro tem 233 cavalos, né, 235 cavalos. Olha só como ele absorve bem comparado com outros carros, as regularidades aqui do asfalto. Meu, sensacional. Então ele é um carro que ele marcou época por representar muita coisa, né? Ele representa um estilo de vida, ele representa uma escolha, né? Ele representa sucesso. Isso é muito legal. E a Cadillac faz isso há 100 anos e faz isso bem até hoje. Isso que é fantástico. Mas esses carros da década de 70, de maneira geral, eles trazem um estilo que é muito sólido, né? A gente já teve carros como esse, como eu falei, programa de televisão, filme de máfia, né? Tem o pessoal, quantos presuntos cabe no porta-malas, né? Aqui cabe um monte, né? Vocês viram o tamanho, né? Não quis entrar em detalhes, mas cabem vários, né? E, enfim, é um carro sensacional. Transmissão de 3 velocidades, a ergonomia, como eu comentei, é ótima, né? O painel fica todo aqui. O painel fica todo aqui na sua frente, meio que ele te abraça, então isso é fantástico. E a dirigibilidade, como vocês puderam ver, é incrível. Cara, guiar um Cadillac é sempre uma oportunidade para comemorar. Obrigado pela audiência. Vou dar mais uma voltinha, hein? Um grande abraço.